dia. Já vamos começar, hein? Fica aí quietinho. 8 horas 23 minutinhos, querido ouvinte, muito bom dia a você através das ondas da 98.5, Rádio Cultura FM. Bom dia, nossos amigos no Facebook, quem já está lá nos acompanhando. Instagram, bom dia, meu amigo Aloísio Silva. Bom dia, Josi. Bom dia, e antes do bom dia, né? Parabéns pelo dia do psicanalista que foi ontem, né? Dia 6 parabéns de maio. para nós. Então, só para a gente entender por que 6 de maio é o aniversário de nascimento de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Então, foi adotado como dia do psicanalista. Muitos parabéns, muitos posts do Freud ontem, muito bom. Eu até fiquei tentado a falar do psicanalista hoje, mas não, hoje eu vou falar mesmo é da mãe. Vamos falar da mãe, fala sobre o psicanalista, né? No próximo a gente fala do psicanalista. Hoje, essa semana está todo mundo em torno da mãe. Eu vi o Fernando comentando, a rádio está vinculada aí à questão da mãe. Ele falou até que vai ter um evento aqui que a rádio está apoiando. Acho que a gente tem que dar força para a mãe, porque a mãe é a razão da nossa existência. Não é uma declaração de amor, é uma racionalidade. Por que ela é razão? Porque foi ela que se engravidou de cada um de nós. Né? Eu, a Josi, ninguém nasce de chocadeira. Não existe chocadeira humana. Né? A chocadeira que existe é só para a galinha. Humana tem que ter a mãe. Convenhamos que já não precisa do pai, Josi. Sabia? Hoje já não precisa do pai. Mas a mãe ainda precisa. Infelizmente, né? Pois é, eu que acho coisa que o pai triste, tem importância, né? na vida, né? Eu falo brincando, precisa sim, nem que seja do material genético, né? Mas o contato com a mãe é muito maior por causa da gestação. É um momento Isso decorre do espaço que a mulher adquiriu na sociedade, dela decidir, né? Essa coisa da mulher tá aí alcançando o seu espaço, às vezes até com certo exagero, né? Chega a um exagero, talvez, em alguns casos, alguma confusão, né? Porque pensa num filho sem o pai. Então, pois é. E o filho sem o pai, cá para nós até já estamos acostumados. É muito comum não. Acontece dos pais abandonarem os seus filhos. Mas a mãe, se abandonar, o estrago é muito grande. E é sobre isso que a gente vai falar hoje na psicanálise. Qual é o papel da mãe na estrutura psíquica do ser humano? Esse é o papel. Como é que a psicanálise vê a mãe? Como é que é a mãe nova? A mãe adolescente? Como é que é a mãe idosa? A mãe velhinha, que já não pode mais cuidar do filho? Como é que ela fica agora? Como é que é a mãe executiva? Quando é que a mãe pode cuidar de si? Ontem eu estava ouvindo uma paciente dizendo que os filhos disseram para ela, olha mãe, a gente pode até ajudar, mas esse é um problema seu. Ela ficou magoada com a maneira que os filhos falaram. E ela disse, eu nem pedi para eles resolverem, Aloísio. Eu pedi para eles ajudarem. Mas assim, ficou parecendo que na hora que ela mais precisou, a mãe ela é vista como uma fortaleza, né? Isso aquela que resolve tudo, fica que parecendo cuida que ela... de todo mundo. E às vezes esse excesso de cuidado, vamos dizer assim, distorce aí, né? Fica parecendo que ela não tem necessidades, né, Josi? E a mãe tem necessidades. A mãe é como qualquer outro ser humano, né? É um ser humano. Então a mãe tem necessidades. E é isso que a gente, enquanto filhos, tem que perceber. E a mulher, teoricamente, quando ela se torna mãe, ela percebe isso, mas é só teoricamente. Algumas não percebem. Então, é doloroso você ouvir a mãe dizer isso, né? E não foi nada, não pediu nada assim difícil. Não pediu dinheiro. Não pediu dinheiro. O que ela pediu foi o apoio numa questão jurídica. Né? Uma pessoa entrou na justiça contra ela e os irmãos, então ela não sabia como lidar. Então ela pediu os filhos que acompanhassem.
E ela tem direito, inclusive, que ela tem mais de 60 anos. É obrigação dos filhos acompanhar os pais idosos. Isso é direito legal, tem o Estatuto do Idoso que prevê isso. Mas aí os filhos, mas essa fala dos filhos incomodou ela, entendeu? Tipo assim, mãe, eu tô ocupado, não tem tempo. É como se eles dissessem assim, não tem tempo para ficar mexendo com coisa que é da senhora. A senhora tem que conduzir. Então, claro que eu tentei tirar por menos, não ia deprimi-la mais ainda, né? Mas ela ficou muito chateada com a atitude dos filhos. Você concordou com a situação dela? O que com a chateação dela? Eu acho que faz sentido sim. Deixa eu tirar aqui o som que tá fazendo um barulhinho chato aqui. Deixa eu ver aqui. O pessoal do Facebook, só um minutinho da gente, porque eu tô com meu dedão aí, porque tava dando um barulhinho no final aí que ia atrapalhar a transmissão. Pronto, agora não vai dar mais o barulhinho. Então, a gente precisa... Eu tô lá. Voltou lá agora, mas agora eu vou deixar só lá, não mexer mais não. Então, ela é algo que eu achei injusto com ela. Meu papel como terapeuta é empoderá-la. É fazer com que ela se sinta... Concordar com ela nesse momento seria deprimir ela ainda mais. Seria deprimir ainda mais, você compreendeu, exatamente. Mas, enquanto ser humano, eu concordo com ela. Então a gente precisa conversar sobre isso. Qual é o nosso papel? E outra coisa, não é fazer uma farra no Dia das Mães e os outros 363 dias do ano a gente se fazer ausente, não. Então é preciso conversar. Porque essa figura, ela tem um papel fundamental na nossa estrutura psíquica. Fundamental. O mais importante, a mãe, ela cria filhos saudáveis e ela cria filho doente. É ela quem define, pelo menos a mãe antiga. Lembrar que está modificando. Então, por exemplo, o que a gente percebe? Hoje nós temos mães que trabalham fora, que são executivas, que têm uma outra vida além da maternidade. E que divide a cria com o marido. Mas houve época que a mãe cuidava exclusivamente dos filhos. Então, estava na mão dela. Os papéis eram definidos, né? A mãe era do lar e o pai era quem buscava era o provedor. Sustento. Então, hoje a coisa está dividida, então, mas mesmo assim ela continua tendo um papel fundamental, essencial na estruturação do psiquismo humano, tanto homem quanto mulher. Eu fiquei surpreso, inclusive, ao ouvir uma amiga que me disse assim, Aloysio, quando papai morreu, eu achei que eu não fosse suportar, porque mamãe morreu antes. Mas, rapaz, você sabe que a maior dor que eu já vivi até hoje foi a dor da morte da minha mãe. Meu pai não me doeu tanto quanto da mãe. Por que é surpresa para mim? Porque ela fugiu o modelo do complexo de Édipo. Então, a figura maternal é tão grande que ela supera o complexo de Édipo. Por quê? Porque, normalmente, o pai é o grande amor da filha. Né? É o grande amor da filha. Mas, naquele caso ali em específico, apesar do pai ser o grande amor daquela filha, ela ama mais, se é que é possível mensurar, a mãe. Então é um negócio complicado. Talvez porque a mãe sempre esteve mais presente, né? A gente lembra daquela passagem bíblica de Jesus com Maria Madalena. Quando Maria Madalena invade a casa de Simão, o fariseu, e Simão estava fazendo uma homenagem para Jesus, convidou vários empresários, pessoal da época, mais rico, né? Então a casa de Simão estava bem resguardada e, por incrível que pareça, Maria Madalena consegue furar a segurança e invadir lá a casa de Simão, o fariseu, e se colocar aos pés de Jesus num ritual erótico. Era um ritual erótico. O que ela fez?
ela derramou um perfume caríssimo nos pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com os cabelos. Dizem que o cabelo de Maria Madalena era a coisa mais linda. Eram encaracolados e iam até a cintura. Então, quando os reis contratavam prostitutas, elas faziam isso. Só o rei tinha esse direito. Então elas banhavam o pé do rei com perfume e enxugava com os cabelos. Não era com a toalha, era com os cabelos. Então, Madalena fez isso com Jesus. Então ela reconheceu em Jesus um rei. A primeira a reconhecer. E aí, ali a gente vê que Jesus lê pensamento, porque o texto diz assim, e Simão, falando consigo mesmo, ora, o que é falar consigo mesmo? Se a pessoa for doida, né? Falar consigo mesmo é pensar. Será que ele não sabe que ela é uma mulher de má vida? Como é que ele deixa ela fazer isso com ele? Ele pensou isso. Quer dizer, será que Jesus não sabe que essa mulher é uma prostituta? É uma mulher mal falada? Era um ato de intimidade, é uma né? marginal. Porque, né, a prostituta ainda hoje é vista com desdém. Né? Eu tenho uma amiga cabeleireira que ela tem clientes prostitutas, garotas de programa, e que elas vão no salão dela no domingo ou à noite. Elas não vão no horário comercial. Por quê? Se as clientes verem elas frequentando o salão dela, as mulheres casadas, elas não vão. Então as próprias meninas, elas chamam assim, para protegê-la, procura ela no horário. Então chega, o salão está fechado, elas entram por trás e lá elas são atendidas. E ela falou, Luísio, são generosas, não reclamam de preço, né? E elas são clientes, o que elas fazem na vida delas é um problema delas, não é meu? Então, Maria Madalena fez isso. E aí Jesus diz assim, Simão, ele percebendo o pensamento de Simão, o fariseu, só não confundir com Pedro, né? Simão Pedro, Simão, o fariseu. Simão era um nome comum na época, como José hoje. Falou, Simão, uma pessoa deve a outra, uma pessoa tem 2 devedores. Um deve 50 moedas, a outra deve 500 moedas. E elas pagaram. Qual das duas ama mais? Veja, um pagou 50, o outro pagou 500. Todos os dois devem. Qual dos dois ama mais? Aí Simão responde, está lá na Bíblia. Senhor, eu comigo acho que é aquele que deve mais. Que ele pagou mais. Ele disse, pois é. Quando eu cheguei nessa casa, Simão era um cara rico. Quando eu cheguei nessa casa, normalmente quando a pessoa chega na casa, alguém me oferece água para lavar as mãos. Ninguém me ofereceu. Alguém tem um ritual de banhar o pescoço com algum tipo de perfume, né? Aroma, né? Tem um nome que ele fala. Unge, né? Alguém unge o pescoço. Ninguém fez isso. Essa mulher banhou os meus pés com perfume, com o melhor perfume, e enxugou com os cabelos. Enquanto ninguém nem me ofereceu água para lavar a mão, ela me ofereceu perfume caro para lavar os pés. Olha como é que Jesus é profundo. Então, eu lhe digo, ela está perdoada de todos os seus pecados. A pessoa, uau! Quer dizer, ali ela demonstrou amor. Um amor muito maior. Ela era pecadora? Era. Ela devia mais, porque ela pecava mais, mas ela pagou mais. Então, a mãe é aquela que paga mais. Entendeu, Josi? Paga mais caro. Paga mais. Ela carrega aquele peso na barriga durante 9 meses. Ela acorda no meio da noite para dar de mamar. Nem todos os pais acordam junto. Por exemplo,
O Sócrates, meu filho, ele acho que acorda junto, porque ele é apaixonado com a Ana Rosa. Mas eu confesso a você, Josi, que eu não acordava. Porque eu tinha que acordar cedo para ir trabalhar. Então, na minha cabeça, eu pensava o seguinte: se eu acordar para cuidar do bebê chorando, eu vou ficar cheio de sono amanhã e eu vou perder dinheiro, porque eu era caixa do banco. Então, se eu distraísse, eu perdia dinheiro. Então, eu preciso dormir a noite toda. Então, eu dormia a noite toda. E já a Ilza é quem acordava, dava de mamar, deitava, acordava. Ela que fazia esse movimento. Eu não fazia como o Sócrates faz. O Sócrates, meu filho, é um pai melhor do que eu. Né? Então, essa dedicação da mãe é algo extraordinário. E veja, ela tem um contato íntimo com os primeiros 9 meses do ser humano na Terra. Você imagina isso? Você chegar numa cidade estranha. Ontem um amigo está dizendo que está indo para os Estados Unidos. Imagina você vai para os Estados Unidos, falam outra língua, tem outros hábitos, e aí alguém se oferece para te hospedar na casa dele, para te dar alimentação, proteção, apoio, durante 9 meses. Fala, Josi, ó, você e Lázaro vão ficar lá em casa, não vão pagar nada, vão comer, beber, dormir, sem pagar nada. Durante 9 meses, que é para vocês juntar um dinheirinho e poder ter as coisinhas de vocês. Se você não for grato a essa pessoa pelo resto da vida, é porque você não vale nada. Eu sei que tem gente que não é. Então a mãe é essa pessoa, entendeu? Você está indo para o estrangeiro, está indo para um lugar estranho, e aquela pessoa te hospeda durante 9 meses, te dando água, alimentação, proteção, um lar confortável. Tão confortável que dizem que para sair dele depois é uma luta, porque tanto que o bebê chora, né? Então, esse primeiro contato aí marca. Então, só por isso, a gente já fica devedor. Eu sei que tem muita mãe que não cuidou do filho, né? Ela pariu e entregou no hospital. Tem casos assim. Mas mesmo assim, o filho é devedor dela. Porque ela hospedou ele 9 meses. Dentro dela. Dentro dela. Ela dividiu com ele a própria vida. Então, quando eu atendo filho adotivo, eu digo assim: você deve a sua mãe. Não, ela me abandonou, eu tenho raiva dela, não sei o quê. Eu digo, você é tonto, porque veja, se não fosse ela, você não estava vivo. Tudo que você deve a ela. Não, eu devo a minha mãe adotiva, que cuidou de mim, que me educou, meu pai, minha mãe também. Mas a sua mãe biológica te deu a vida. O pai biológico não deu, mas a mãe deu. Então é um processo muito delicado. E é muito triste quando o filho se acha, termo é esse mesmo, os jovens usam esse termo, né? Se acha superior à mãe, aos pais, né? Hoje é dia da mãe, não vou falar do pai. O pai fala em agosto. Mas quando o filho se acha superior à mãe, é muito triste. Mas você não acha que o filho adotivo ele tem essa consciência de gratidão à mãe, embora ela não tenha ficado com ele? Daí essa revolta toda? Não tem gratidão, ele tem revolta. Porque gratidão não dá só revolta. com a mãe e não com o pai? Pois é, esquece curioso, do pai. Engraçado. Cadê o pai, né? A mãe deu para adoção, mas cadê o pai? Cadê o ela pai? não fez sozinha. E às vezes ela deu porque exatamente... E essa revolta é justamente com a mãe. Com a mãe. Cobra da mãe. Isso que é curioso. E ninguém sabe lá nas raízes o porquê dela ter deixado essa criança, esse ser, esse pedaço dela para adoção. Talvez, né, na maioria dos casos, seja falta de apoio do pai. Do pai. Do avô. E nessa questão ninguém fala. Ninguém cobra o avô. Da figura masculina não entra nessa revolta. Não entra. É uma figura que não entra. Nunca vi. Pelo menos eu nunca vi no meu consultório alguém dizer: eu tenho muita raiva do meu pai. Porque se eu tivesse apoiado minha mãe, ela não tinha me dado para adoção. Não, é a mãe. A conta é da mãe. E assim, é uma ingratidão. É ingratidão. Ah, mas ele está no direito, porque não sei o quê. Não, é ingratidão.
Eu vou dizer a diferença de gratidão para ingratidão. Pega um copo com metade dele com café com leite. Eu falo isso que eu gosto de café com leite. Me deu até água na boca agora. Um meio copo de café com leite. Vamos supor, chego na padaria. Qual padaria que apoia aí depois da farmácia? Ah, não é padaria, mas não, né? É comidaria. Não, é comidaria. Eu chego lá na comidaria, aproveitar para fazer um comercial, depois da farmácia. Primeiro a Biofarma, que é quem nos apoia. Eu chego lá na comidaria e a moça me serve meio copo de café com leite. Só meio. Veja o termo, só meio. Então eu posso dizer só meio. Ou eu posso dizer meio. Ou seja, eu posso olhar o que falta, posso falar assim, por que não me deu o copo cheio? Ou seja, eu estou olhando o que falta. Ou eu posso dizer assim, caramba, me deu meio copo. Não tinha nada. Tem obrigação? Então ela me deu meio copo. Então quando eu olho o que tem, é gratidão. Quando eu olho o que falta, é ingratidão. A vida é assim. Entendeu, Josi? Eu acordo 5 horas da manhã. Hoje eu acordei 5 horas da manhã. Só tem uma padaria em Guarapari que abre 5 horas da manhã. Caramba, eu quando chego lá, que eu compro pãozinho para trazer para Viviane e para o Sérgio, para Paulinha. Paulinha não, Paulinha vai para a escola agora. Eu agradeço, porque para eles estarem ali às 5, eles acordaram às 3. Imagina, para mim acordar às 5 foi uma luta. Eles acordaram às 3. Talvez o padeiro acordou à 1. E olha lá. Entendeu? Então, assim, eu posso dizer assim, eu posso olhar o copo, o que falta no copo, dizer assim, não, é obrigação deles. Eles recebem para fazer isso. Ou eu posso olhar e dizer, que bom que eles me deram. Então, é a questão do meio copo. Então, aí o filho, a filha, pode pensar assim, mamãe me deu meio copo. Ou seja, me deu 9 meses de vida. Ou pode dizer, mamãe só me deu 9 meses de vida. Falta o resto. Depende de como você olha. O problema é que a ingratidão atrai ingratidão. Então, se você é ingrata com os outros, as pessoas que estão à sua volta vão ser ingratas com você também. Você vai atrair pessoas ingratas. Você vai ensinar os seus filhos a serem ingratos. Uma filha, um filho que reclama da mãe, ensina os filhos a reclamar dela. A reclamar dele. Porque o filho vê. Não, porque não sei o quê, porque fez isso e tal. Aí o filho fala, mas ela também não fez tal coisa comigo. Eu pedi para comprar um patinete daqueles motorizados e ela não comprou. Agora a moda agora é o patinete motorizado. Tá vendo o menininho com o braço cruzado assim e negocinho andando colorido. Mais de R$1.000 aquela porcaria. Então, quer dizer, um salário mínimo. Então, a mãe que não comprou aquilo pro filho vai dizer, minha mãe não presta, ela não comprou um patinete. Ou ele pode dizer, minha mãe é a coisa mais doce do mundo, porque ela cuida de mim. Então é o olhar. E esse olhar de ingratidão com a vida, com a mãe, é também um olhar de ingratidão com o mundo. Então, aonde você vai, você quer ser tratado como rei, com o bom e o melhor. Menos do que isso, você reclama. Então, tem o Código de Defesa do Consumidor. Tinha que ter o Código de Obrigação do Consumidor. Ninguém pensou nisso, né? Entendeu? Todo mundo quer ter direito. Não dever. Por exemplo, podia ser Código de Obrigação do Consumidor agradecer quando ele é bem atendido. Mas ele reclama quando ele é mal atendido. Mas ele não agradece quando é bem atendido. Então, o filho de mãe que não cuidou depois que nasceu, tem que lembrar que cuidou nos primeiros 9 meses. Eu te confesso, eu viajo o mundo todo. Fico na casa dos outros. Tenho muitos amigos e sou grato a esses amigos. Tem pessoas, a maioria delas, inclusive, que eu nunca vou retribuir. Eu tenho consciência disso, entendeu, Josi? Pessoa mora, vamos supor, um amigo meu mesmo, mora no estado de Massachusetts, na cidade de Boston. Veio passear no Brasil. E aí, eu falei com ele, vem cá passear no Espírito Santo. Só que tem um monte de parente. Aí ele falou, Luiz, eu não posso ir não, porque
Meus pais moram no Paraná, e o tempo que eu vou ficar aqui, eu não vou dar conta de visitar todos. Ou seja, eu nunca... E quando eu estou lá, ele roda para cima e para baixo comigo, me leva para fazer as palestras, o lançamento de livro. Ele é meu motorista e não cobra nada por isso. Ele é voluntário. Então eu nunca vou poder retribuir isso para ele, eu sou um devedor dele. O outro, eu fico na casa dele, aí eu chego madrugada na casa do cara, ele tem que abrir para eu entrar, para dormir, me dar comida, me dar água, me dar roupa lavada. Eu não pago nada. E quando é que eu vou retribuir isso? Nunca. Então a gente é eterno devedor. Como nós somos devedores da mãe. E aí, Josi, você é devedora da sua mãe. Você nunca vai pagar a sua mãe, que você deve ela. Jamais. Compensação, seus filhos são devedores seus. E a sua mãe te deu por quê? Porque ela é devedora da sua avó. E assim vai passando. Então, o nosso débito, a gente passa para o outro. Então, como se você devesse um e pagasse o outro. E vai criando essa corrente que deveria ser de gratidão. Por isso que eu repito, o filho, a filha, nunca pode se sentir superior à mãe, ao pai. Minha mãe, ela é semi-analfabeta. Né? Minha mãe sabe assinar o nome dela. E ler alguma coisinha, mas não foi à escola. Ela tem 7 filhos. Os 7 filhos têm curso superior. Eu estou fazendo o meu 2º mestrado. Mas a minha mãe tem mais sabedoria do que eu. Eu nunca posso dizer que eu sou maior do que ela. Nunca serei. Ela sempre tem o que te ensinar, né? Sempre tem o que me ensinar. O que ela fez por mim, eu não vou pagar nunca. Não vou conseguir pagar. Qualquer coisa que eu faça por ela, eu não vou conseguir pagar. Não vou. Nenhum filho consegue. A gente vê aí os jogadores de futebol, os artistas, que são generosos, que falam assim, bom, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma casa para minha mãe. Eu acho lindo quando mostra a história. Mas ainda assim ele não pagou. Não conseguiu pagar a dívida, entendeu? Ele fez, digamos assim, entre aspas, fez mais do que a obrigação. A obrigação dele. Pra gente é uma coisa bonita, porque tem filho que primeiro pensa nele, depois pensa na mãe. Então é uma figura fundamental na formação do ser. O amor que a gente tem pela mãe é tão grande, a única coisa, Freud diz, que a única coisa que se compara ao colo, ao seio maternal, é o orgasmo do adulto, que ele considera a maior manifestação da felicidade. Para ele, o orgasmo é a maior manifestação de felicidade da vida adulta. E é a única coisa que se compara ao seio, ao colo materno. Então é um processo realmente delicado. E a gente o pessoal pode perguntar aí pelo WhatsApp, a gente, né, direcionar esse assunto, que é um assunto aberto, na medida das pessoas. E tem um outro desafio, né, Josi? Quando a mãe fica velha, quando a mãe fica dependente, como é que a gente faz? Porque a gente tá cheio de coisa para fazer. Cada um tem sua família. Cada um tem a sua família, tem os filhos para cuidar, tem marido, tem mulher. Como é que a gente faz? E aquela pessoa tá ali, carente de você. Eu penso que a maior dificuldade que o filho adulto, a filha adulta, tem de cuidar da mãe, é que na cabeça dela, aquele ser é tão forte que ele não precisa da gente. Então é isso que eu falei para minha paciente, digo, é porque você é uma mulher empreendedora, é uma gestora, é uma mulher proativa. Então eles se inspiram em você. Geralmente a gente não vê a mãe não como vê, ser humano, você vê como a fortaleza. E ela é administradora de uma fazenda, né? Mexe com cabeça de gado, não sei o quê. E os filhos são bem-sucedidos, os filhos é empresário. Então, eu falei para ela, o seu filho, por exemplo, ele se inspira em você. Ele é bom gestor porque ele olhou para você. Sua filha é boa gestora porque ela olhou para você. Então você era a heroína deles. Tá tendo agora passou um tempo atrás uma heroína, né? A Capitã Marvel, que é uma mulher.
no cinema. Então ela é a Capitã Marvel, a heroína, a mulher que tem poderes para os filhos. E de repente você olha e aqueles poderes acabaram. Digamos assim, a super mulher agora teve problema com a Kryptonita. E aí ela perdeu o poder. Agora, aquela mulher que te pegava no colo, ela não consegue andar. Agora ela precisa que você pegue ela no colo. Como é que você faz? Aquela mãe que te dava de mamar, que dava o próprio sangue dela em forma de leite para você se alimentar. Né? A gente vê aquele ritual de Jesus em que ele fala, essa é a minha carne, esse é o meu sangue, e não sei o que, para a vida eterna. Então, a mulher dá a carne dela, o sangue dela em forma de leite. E agora essa mulher sequer consegue comer. Ela pega a mão tremenda e entorna tudo. Aí é você que tem que dar a comida para ela. Aí você fala, mas ele pode. Não pode isso. Então, é uma sensação de falência, entendeu? Como é que a sua heroína agora não tem mais poderes? Ela não acorda mais de madrugada. Ela não troca mais o seu xixi. Agora é você que tem que trocar. Agora ela não consegue mais ir ao banheiro. Ela faz na cama. Ela faz na fralda. Agora, ela fez comida para você a vida inteira. Falava, Josi, a comida está na mesa. Agora, ela não consegue nem comer sozinha. Além dela não fazer comida para você, ela não consegue comer. Então, ela tratava de você, botava a colher na sua boca, falava, ó, aviãozinho. Agora é você que tem que fazer isso com ela. Então, dá uma frustração, dá uma sensação de falência assustador. E aí o filho, a filha, via de regra, fogem. Não fazem por mal. Fogem, porque realmente a palavra sumiu da minha cabeça aqui, mas enfim, é assustador. É um terror. Você imaginar que agora aquela mulher não pode mais fazer isso. Ela não tem mais poder. E isso vai acontecer com você também. Entendeu? Se aconteceu com ela, vai acontecer comigo. Meu Deus. Os filhos, na verdade, e aí, se eu não olhar para ela, né? E aí, Jô, se eu não olhar para ela, talvez não aconteça comigo. Sabe aquela sensação que você tem? Alguém fala para a mãe assim, mamãe, o seu filho está com um problema de saúde. Principalmente criança que tem problema mental, por exemplo. Leva no médico, ele faz uma avaliação. Não vou levar não. Por quê? Vai que eu levo no médico e ele diz que está com problema mesmo. Um amigo meu diz assim, Luísio, um amigo pernambucano, que eu amo muito, ele disse assim, rapaz, você sabe o que a minha mulher arrumou para mim? Eu falei, o quê? Me arrumou um monte de doença. Ó, eu tava com a dorzinha no peito, mas coisa pouca. Aí ela falou, vamos pro hospital, senão você vai morrer. Eu fui escutar ela. Cheguei no hospital. O médico inventou um monte de coisa. Aí o médico falou, sabe o que o médico falou? Eu tenho pressão alta, eu tenho diabetes, me entupiu de remédio por causa da mulher, cara. Se eu não tivesse escutado ela, eu não tava com esse monte de doença. Tá morto. Tava morto. Então na cabeça dele, quer dizer, na cabeça dele, se ele não fosse ao médico, ele não ficaria doente. E a gente sabe que não é bem assim. Ele estava doente, o médico diagnosticou. Então, só que é um processo inconsciente. O filho ingrato, aspas, ele olha para a mãe e diz assim, se eu não for ver ela não vai ficar doente. Entendeu, Josi? Se eu não pegar ela no colo, ela não vai precisar. Se eu não trocar a fralda dela, ela não vai fazer na fralda. Se eu não comprar remédio para ela não vai ficar doente. Isso é maluquice, parece. Mas o inconsciente, ele não tem, nós estamos falando de psicanálise, o inconsciente ele não tem a mesma lógica do consciente. Então ele se afasta. Aí ele não vai visitar. E ele diz assim, eu quero me lembrar da minha mãe quando era ela saudável. Eu vou lembrar olhando as fotografias. Aí você fala, mas isso é um absurdo. Claro que é.
Mas é assim que ele sente. E é uma pena, porque, de novo, o que é que ele está ensinando para os filhos? Essa é a questão. O que é que ele está ensinando para os filhos? O que você faz com a sua mãe, Josi, sua filha, seu filho vai fazer com você. Sim. Porque os filhos aprendem, gente. Não é com o que a gente fala, é com o que a gente faz. Eles aprendem com o nosso exemplo. Então, eu estou ensinando. Tem coisas que você ensina o filho quando ele é pequeno, que é andar, falar, lavar as mãos, escovar os dentes. Mas tem coisas que você só pode ensinar a ele quando ele é adulto. Que é, por exemplo, cuidar da mãe idosa. A mãe só vai ficar idosa quando o neto ficar adulto. Pelo menos é a lógica. Então, o meu filho adulto só vai saber como é cuidar de uma mãe idosa se eu ensinar ele. E eu só vou ensinar se eu fizer. Então, o filho aprende com os pais a vida inteira. Por isso que essa hierarquia não pode quebrar. Eu nunca vou permitir que os meus filhos se achem superior a mim. Se eles demonstrarem isso, eu dou uma bronca. E comigo e com a minha esposa, que é a mãe deles. Mas também eu não posso fazer isso com os meus pais. É a lógica da hierarquia. Você que é novo, mas isso é injusto, eu quero ser igual. Então você faça isso com os seus filhos. Com os pais você não pode fazer. Você não tem esse direito. Você é hierarquicamente inferior a eles. Sempre. Como diz o ditado, eu nasci primeiro, né? Isso. Aí é pela lógica da idade. Quem nasce primeiro tem mais direito. Entende? Então, assim, e aí é triste ter que ter, por exemplo, o Estatuto do Idoso para que o Estado proteja o idoso contra os próprios filhos. Hoje, se você deixar o idoso abandonado, da cadeia para os filhos. Maus tratos da cadeia. Mas é um absurdo, tem que ter uma lei para isso. Filhos que colocam a mãe ou o pai no asilo, alegando que lá ele vai ter pessoas da idade dele. Mas é conversa fiada. O melhor lugar é junto das pessoas que a gente ama. Filho e filha que coloca o pai e a mãe no quintal, no fundo da casa dele. Olha, quando a mãe estava grávida, quando nasceu o bebê, chegava a visita, aqui. Ele botava, a primeira coisa, botava o filho na frente. Um amigo meu que é caçador, eu tenho para mim que ele até já faleceu. Que Deus o abençoe dessa parte. Ele disse que ele gostava de caçar. Eu nunca gostei de caçar. Nunca consegui pescar. Eu queria pelo menos pescar para depois devolver o peixe, mas nem isso. Os lambari roubavam a minha isca. Eu ficava com um mané lá, balançava, eu puxava, não vinha nada. Mas caçar eu nunca tive coragem, nunca peguei numa arma. Esse meu amigo era caçador. De volta e meia ele me dava comida de caça. Ele disse que uma vez ele foi matar um macaco. Na verdade, uma macaca. Quando ele levantou a espingarda, a macaca pegou o filhote e colocou. Expôs assim para ele. E ele, eu não lembro, eu acho que ele atirou. E ficou muito mal durante. Tanto que até o momento que ele contou para mim, tinha anos que ele tinha feito isso. Porque ele atirou na macaquinha e matou o filhote e a mãe. Mas eu estou contando essa história porque a mãe colocou o macaquinho para mostrar. Então nós humanos somos macaquinhos. A gente pega os filhos e mostra. Né? Imagina, por exemplo, a Ana Lu, quando nasceu. Quando falava assim, ô Lucas, aí, tchum, colocava a Ana Lu na frente. Vinha, como é que é o nome da mamãe da Ana Lu? A Raíssa. A Raíssa. Ei, Raíssa, eu soube que você tem neném. Mostrava a Ana Lu. Ei, Josi, você tá com o netinho? Mostrava a Ana Lu. Ô Lázaro, e se era sua netinha? Ana Lu. Então, veja, a gente coloca na frente. Aí, quando o pai fica idoso, a mãe fica idosa, a gente bota atrás. Não combina. É estranho. A mãe, o pai, tem que pegar o melhor lugar da casa. O melhor lugar da casa. Minha mãe e meu pai, durante muito tempo, quando eu ia visitá-los, eles cediam o quarto deles para mim. Eu e a esposa. Até que aí no segundo casamento, quando eles foram fazer isso, a Jarosa falou, não aceito não. Eles acharam até uma desfeita. Aí, primeira vez nós fomos visitar, a mãe arrumou o quarto dela pra gente deitar. A Jarosa falou, não, dona Alice, esse é o seu quarto.
A senhora que é a dona da casa, a senhora que é a rainha da casa. Nós vamos dormir no colchonete na sala. É lá que é lugar de visita. Visita você tem que tratar mal, que é para não voltar. Brincadeira. Mas então é um lugar de visita. Mas olha que generosidade. Arrumar a cama dela. Eu nunca fiz isso com ninguém. Não deixa... Desculpe aí, mas eu não dou minha cama para ninguém, não. Meus amigos vai dormir na sala. Né? Hoje não tem quarto de visita, os filhos casou tudo, quase tudo. Então, mas ela dava o quarto dela pro filho. E aí o filho dá o quarto dos fundos. Sabe aquele paió? Mesmo chama o lugar que guarda ferramentas. É o paió. Então, o paió, você esvazia ele, põe sua mãe lá. Entendeu, Júlio? Põe sua mãe lá. Mamãe agora mamãe não tá podendo mais cuidar dela. Pra mamãe, né? Aí vai lá pro paió. Que coisa, né? Você imagina se ela te colocasse no paió quando você nasceu. Né? Então, essas coisas que a gente precisa refletir. Então, Dia das Mães é para refletir isso. É para dar flores à mãe, é para dar um presente, tem que dar mesmo. Parece que é o dia do ano em que mais se investe em presente, sabia? A mãe dá mais lucro para o comércio do que Natal. Nem Jesus consegue dar tanto lucro para o comércio, ainda bem, porque Jesus não veio para isso, né? A mãe é a figura que dá mais lucro para o comércio. É a época do ano que o comércio mais ganha, é o Dia das Mães. Vem aí o dia 2 de junho, Dia dos Namorados, lembrando aí, né? Ao seu Lázaro, ao seu Sérgio, ao seu Aloísio, Dia dos Namorados. Aí de namorados, como diz a minha amiga, nada de comprar lembrancinha, não. Diz ela que o namorado, o marido dela falou assim, eu comprei essa lembrancinha para você, não dá para sua mãe, para mim eu quero presente. Brincadeira. Então, nem no Dia dos Namorados, nem no Dia das Crianças, nem no Natal, nenhum do ano, a pessoa gasta mais do que gasta no Dia das Mães. E com justiça, a mãe merece o melhor. O melhor. Aliás, tem uma história bonita, que eu me lembrei agora. Estou tentando lembrar o nome do personagem. É o nome nome bíblico, inclusive. Eu vou inventar aqui, mas não é esse nome, não. Eu queria até lembrar o nome dele. Então, tinha um senhor, vou botar aqui, seu José. Seu José era morador de rua. Todo mundo gostava muito do seu José. Ele estava sempre ali, era um homem educado, nunca pedia, pessoas que davam. Dormia na rua mesmo, do lado dele o cachorrinho Totó. E aí, ele dava sempre um conselho bom. Aí um dia a pessoa falou assim, eu vou perguntar ao seu José, eu soube que é aniversário dele, não, é Natal, eu vou perguntar a ele o que ele quer de presente. Aí chegou para o seu José e falou, seu José, o que é que o senhor quer de presente de Natal? Aí seu José ia responder, calma, seu José, eu estou lhe dando a opção de escolher o que o senhor quiser, pensa bem. Se o senhor me pedir, eu vou dar. Pode ser o preço que tiver, só se eu não tiver dinheiro para comprar. Se eu quiser, pensa o que o senhor quer, que eu vou lhe dar de presente. Aí o seu José pensou e falou, o senhor já pensou? Vou dar ao senhor 2 minutos para o senhor pensar. Pensou direitinho. Então, o que o senhor quer de presente de Natal? Falou, quero um cachorro quente da Anaí. Olha só. Ele era tão simples. Cachorro quente da Anaí, o cara falou, cachorro quente da Anaí, seu José. Pô, o senhor podia ter pedido um carro, uma casa, sei lá. O senhor pediu um cavalo, o senhor pediu um cachorro quente da Anaí, o cachorro quente é barato. Por que o senhor quer um cachorro quente da Anaí? A Anaí faz um molho maravilhoso, eu fico todo dia sentindo o cheiro. Então, meu sonho é comer um cachorro quente da Anaí. Anaí era a mulher que vendia cachorro quente perto dele ali. Aí ele disse assim, tá bem. Chegou lá para Anaí e falou, Anaí, dona Anaí, eu quero um cachorro quente, mas um cachorro quente caprichado. Sabe por quê, dona Anaí? Hoje é aniversário do seu José e é próximo do Natal. Então é o presente dele. Só capricha. A dona Anaí botou uma salsicha bem grande. E foi o cachorro quente do Brasil, inclusive, né, que tem tudo. Tem batata palha, tem uvas passas, tem ovo de codorna, tem tudo ali.
frutas cristalizadas, queijo parmesão, né? Tanta coisa. E aí, fez o cachorro-quente caprichado, entregou. Me deu até água na boca, me pegou do cachorro-quente. Deu para ele. Eu tô lembrando do cachorro-quente lá de São Paulo, o famoso Pois é, podrão, né? Que pois eles é. chamam lá. É. Aí ele pegou o cachorro-quente, enfiou a mão, tirou a salsicha e deu pro Totó. O rapaz ficou olhando pro seu José assim, decepcionado. Falou, seu José, o melhor do cachorro-quente é a salsicha. Como é que o senhor dá a salsicha pro Totó? Se eu dissesse que eu queria dar pro Totó, eu comprava 2 cachorro-quentes. O melhor, agora só ficou com pão e com molho. O mais importante do cachorro-quente. O senhor deu pro Totó. Aí o seu Zé disse assim, olha, eu e o Totó somos amigos. Durante o dia, eu não deixo as pessoas chutarem o Totó. Se chutar o Totó, eu brigo. Então eu protejo o Totó. Durante a noite, o Totó não deixa as pessoas me agredirem. Porque algumas pessoas agridem os moradores de rua. Então, o Totó é meu grande amigo. E para os amigos, a gente dá o melhor. Então, moral da história, né? Para os amigos, a gente dá o melhor. Se a gente dá o melhor do cachorro-quente para os amigos, imagine para a mãe, Josi. Então, eu não posso dar o quarto dos fundos, o paiol, para minha mãe. E pior do que dar o paiol é mandar a minha mãe para um asilo. E no meio desses 2 aí, é não visitar a minha mãe para guardar a lembrança de quando a minha mãe era saudável. Quando a pessoa faz isso, a pessoa está doente. Então, eu não tenho raiva desses filhos ingratos. Uhum. Eu entendo que eles são filhos adoecidos. Que eu torço para que eles se curem, para que eles despertem o mais rápido possível. Porque o tempo, ele não é generoso com a gente quando se trata da mãe e do pai. Passa muito rápido. Meu pai tem mais de 80 anos. É forte, lúcido, esperto. Minha mãe não, minha mãe está acamada. Então, esses dias eu fiquei fazendo as contas. Se meu pai viver mais 10 anos, que é muito pouco, daqui 10 anos, a Ana Lu vai ter 12 anos, 11 anos. 10 anos, né? Tá com 7 meses. Tá com 7 meses, é 10 anos. A Paula Vitória vai ter 14, vai ser adolescente. Então, se meu pai viver 10 anos, é muita coisa. Só que ele já vai estar com 93, é muita coisa. É muita coisa para ele e 10 anos para mim é pouco, é nada. É nada. E se ele viver 15 anos, melhorou, né? Não, pouco. Só que 15 anos para ele é 98. Então, assim, o tempo não é nada generoso conosco. Então, se a gente demorar, quando a gente despertar, eles já estão debaixo dos 7 palmos de terra. Desculpe aí o ouvinte, né? Não sei se esperava um papo mais alto astral, mais cantando a música da mamãe, mas eu acho que é momento da gente refletir. Aliás, a minha mãe canta a música da mamãe de uma forma belíssima, né? Eu até vou cantar para ela no Dia das Mães, que ela não tem agora a lucidez em função do AVC. Mas ela cantava para a gente assim: andei por todos os jardins, procurando uma flor para te ofertar. Em lugar algum eu encontrei a flor perfeita para te dar. Ninguém sabia onde estava a flor de mimosa perfeição. Ela se chama flor mamãe e só nasce no jardim do coração. Enfeita nossos sonhos, perfuma nossa ilusão. E aí, flor mamãe da minha alma, flor mamãe, amor perfeito. Né? Então, linda, né, a letra da música? Então, eu cresci ouvindo ela cantar essa música para mim. Nem sei quem é o compositor, eu até vou pesquisar no Google.
né? Mas é uma música bem 9 velha. Não, Timóteo, não? Pode ser, mas é uma música bem velha. Veja, eu tenho 55 anos e eu cresci ouvindo ela cantar essa música. Aí todo Dia das Mães ela cantava em homenagem à mãe dela, né? Então, essa aí é a nossa homenagem ao Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães, essas guerreiras, seja qual fosse a sua situação de mãe. Mamãe casada, mamãe solteira, mamãe trabalhadora, mamãe dona de casa, mamãe prostituta, mamãe empresária, mamãe política, não interessa. Você é uma mulher guerreira e a minha profunda gratidão. Porque como acontece com você que está me ouvindo, eu também tenho mãe, né? Então, aqueles que têm mãe, aí aproveite. Aqueles que não têm, orem, porque tiveram um dia, porque ninguém nasceu de chocadeira. Com certeza. Um feliz Dia das Mães, né? Todas as mamães que nos acompanham através do Facebook, do Instagram hoje que não foi possível, né? Devido à nossa internet, através do WhatsApp. Mandando um abraço aí, Heloísio, para você. A Lene, lá em Campo Grande, ligadinha. Nossa. Aquela que leu e releu o seu livro. Ah, tá. A Lene Então, tá lá ligadinha. A Leandra, a Beth Olhosa, todos aí mandando um forte abraço a você. Muito um excelente dia. Muito obrigado. Obrigado a vocês que me acompanham aí, os seguidores do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, que a gente manda depois o link pro WhatsApp. E gratidão aí à Biofarma, né? Pelo apoio. Agradecendo também, invadimos um pouquinho aqui o horário da comidaria. Isso. Lá não é só o cafezinho com leite, não. Aquele almoço delicioso. E tem essa, a partir de 10h30 da manhã. Então, lá chega cedinho. Só não vou parar para almoçar porque eu tenho uma paciente agora às 10. Senão eu parava lá para poder comer, viu? Mas eu vou conhecer a comidaria, a comida da comidaria. O tempero da comidaria. Aloysio, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima semana. Parabéns, Josi, pelo Dia das Mães. Obrigada, Aloysio. Obrigada. Você que é mamãe 2 vezes, que a vovó é mamãe 2 vezes. Ela é tão jovem, Graças né? a Deus. E a vovó. Graças a Deus, agradeço a Deus todos os dias pelo privilégio, né? Eu digo que envelhecer, para muitos, parece um fardo, mas não, eu vejo como um privilégio. É um privilégio. Para poucos. Verdade. Fé em Deus que vamos chegar lá, né? Deus quiser. Um abração aí, Facebook, um abraço aos amigos.